Saudações, alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do capítulo 6, onde nós vamos falar mais um pouquinho sobre os conceitos básicos da ligação química. Na verdade, hoje nós vamos falar de um efeito muito importante, que é o efeito de ressonância, que é responsável pela formação das estruturas de ressonância. Isso porque, por vezes, encontramos moléculas e íons em que o arranjo de átomos determinado experimentalmente não é descrito de maneira adequada por uma única estrutura de Lewis dominante. Nós vimos na videoaula passada que quando nós temos mais de uma estrutura de Lewis provável, nós utilizamos a carga formal dessas estruturas para definir qual é a estrutura dominante. Porém, em alguns casos, eu posso ter mais de uma estrutura dominante com cargas formais semelhantes. Quando a disposição dos átomos em duas ou mais estruturas de Lewis alternativas é a mesma, mas a disposição dos elétrons é diferente, chamamos esse tipo de estrutura de Lewis de estrutura de ressonância. Um bom exemplo para isso é o ozônio, a molécula de O3, que está representada aqui na figura 8.12, sua estrutura molecular e, consequente, ângulos de ligação. Para que a gente entenda como são as ligações no ozônio, a gente tem que partir da configuração eletrônica dele, onde observamos que o oxigênio tem 8 elétrons, consequentemente tem uma distribuição 1s2, 2s2, 2p4, e na última camada, camada 2, nós temos 6 elétrons de valência. Como nós temos 3 átomos de oxigênio, são 3 vezes 6 elétrons de valência, que corresponde a 18 elétrons de valência. Logo, eu posso ter duas estruturas prováveis para o ozônio. Essa da direita e essa da esquerda. Em ambas as estruturas, todos os átomos de oxigênio estão com seus octetos preenchidos. E em ambas as estruturas, nós temos as mesmas cargas formais. Logo, eu não posso definir uma como sendo a mais provável dessas duas. Consequentemente, a real disposição dos elétrons em moléculas como a de O3 deve ser considerada como um híbrido de duas ou mais estruturas de Lewis. Na verdade, um híbrido é uma mistura, é um mix dessas duas estruturas. O que eu quero dizer para vocês é que a estrutura mais provável não é a da direita, nem a da esquerda, mas uma mistura das duas estruturas. E essa mistura é representada por esse símbolo com seta dupla, que representa o meu híbrido de ressonância. Para ficar mais claro para vocês o que é um híbrido, nós temos aqui essa representação em função de cores primárias. A estrutura da direita seria representada pela cor amarela e a estrutura da esquerda pela cor azul. Na verdade, eu não posso bater o martelo se a estrutura mais provável é da direita ou da esquerda, mas sim uma mistura dessas duas. E vocês sabem muito bem que a mistura de cores primárias azul e amarela dá verde. Então, a estrutura mais provável é o híbrido, que corresponderia a uma cor verde. Tá bom? Na sequência aqui, nós podemos observar que a densidade eletrônica está distribuída simetricamente nessa molécula que corresponde ao meu híbrido. Portanto, eu tenho esses elétrons deslocalizados e flutuando aqui nessa molécula e distribuídos de forma uniforme. Lembrem-se que nessa representação aqui computacional, nós temos que em vermelho nós temos uma maior densidade de elétrons, regiões com maiores densidade de elétrons, e em azul regiões com menores densidades de elétrons. A ressonância é um conceito importante na descrição das ligações em moléculas orgânicas, particularmente nas moléculas chamadas de aromáticas, categoria que inclui o hidrocarboneto benzeno, que é o C6H6, que tem essa estrutura aqui, ó. Vocês podem observar que eu tenho duas moléculas prováveis que, na verdade, representam um híbrido ou uma mistura dessas duas. E o que diferencia essa estrutura da direita dessa estrutura da esquerda? A posição das duplas ligações. Na verdade, essas duplas ligações, elas não têm posições fixas, elas ficam transitando dentro dessa molécula.
por convenção, a ressonância na molécula é representada por duas estruturas separadas, por uma seta dupla ou por uma notação abreviada, na qual traçamos um hexágono com um círculo dentro, que enfatiza que a ligação C dupla C não pode ser colocada em um lado específico do hexágono, que é o que a gente demonstra aqui na figura 8.14. Nós temos a estrutura número 1, com a dupla ligação no topo e na parte da base, e em ressonância com a estrutura número 2, onde temos a dupla na base e no topo. Na verdade, a estrutura abreviada que melhor representa esse híbrido de ressonância seria essa estrutura aqui, onde a gente representa um círculo, como um círculo, esses elétrons transitando e alternando nessas posições. Nós podemos também usar esse tipo de representação aqui tracejado, que mostra que esses elétrons estão transitando. Esses 6 elétrons dessas 3 ligações duplas aqui, eles estão transitando dentro dessa molécula. Uma outra forma de demonstrar isso é a partir dessa representação aqui feita por computador, que mostra a distribuição eletrônica e que mostra com clareza que a maior densidade eletrônica se encontra aqui no núcleo da molécula, justamente nessa região onde há essa transição de elétrons. Uma outra coisa importante que nós temos que apresentar aqui para vocês dentro do conceito de ligação química são as exceções à regra do octeto. Nós já havíamos mencionado a exceção da regra do octeto quando falamos na primeira videoaula do capítulo 6 sobre a regra do octeto. Mas o que são essas exceções e a que elas se devem? Bem, as exceções à regra do octeto são principalmente de 3 tipos. Podem ser moléculas e íons poliatômicos que contêm número ímpar de elétrons, podem ser formadas por moléculas ou íons poliatômicos em que o átomo tem menos de 8 elétrons de valência, ou seja, moléculas deficientes de elétrons, e também por moléculas e íons poliatômicos em que o átomo tem mais de 8 elétrons de valência, ou seja, tem uma expansão do octeto. O primeiro caso é o caso onde nós temos número ímpar de elétrons de valência. Dessa forma, o emparelhamento total desses elétrons não ocorre. E é impossível que cada átomo fique com um octeto à sua volta. Para exemplificar esse caso, nós trouxemos aqui como exemplo o óxido nítrico, o NO, que ao fazer então a configuração eletrônica do nitrogênio, nós vamos observar que ele vai ter 5 elétrons de valência e que o oxigênio vai ter 6 elétrons de valência. Consequentemente, temos 8 elétrons de valência total para serem distribuídos nessa molécula externamente. 4 estão distribuídos na ligação dupla e os outros 5 estão distribuídos, os outros 6, os outros 7, estão distribuídos como elétrons não ligantes. Eu posso ter, então, essa estrutura da esquerda ou essa estrutura da direita. Observem, porém, que nessa estrutura da esquerda, nós temos cargas formais 0, tá bom? E nessa estrutura da direita, nós temos que a carga formal negativa está no elemento menos eletronegativo. Entre o oxigênio e o nitrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Consequentemente, a estrutura mais provável é essa daqui, da esquerda, tá bom? Porque a carga formal é 0 e na outra estrutura, a carga negativa, a carga formal negativa, está no elemento menos eletronegativo. Porém, se vocês observarem essa estrutura, vocês vão perceber que só o oxigênio está com o octeto completo. 1, 2, 3, 4, mais 4, 8. O nitrogênio só tem 7 elétrons de valência. Ou seja, configura uma exceção à regra do octeto. O segundo caso ocorre em compostos de boro e berílio, por exemplo, onde pode ocorrer uma situação em que há menos de 8 elétrons de valência em torno do átomo central. Menos de 8 elétrons, como no caso anterior, porém, no caso anterior a gente falava de números ímpares. E aqui não, a gente está falando de uma configuração que não atinge o octeto, mas não ímpar. Por exemplo, nós temos o trifluoreto de boro, o BF3, que a partir da distribuição eletrônica tanto do boro como do flúor, a gente consegue enxergar com precisão que nós temos aí
24 elétrons de valência para serem distribuídos nessa molécula. Lembrando, são 3 elétrons de valência do boro, mais 7 elétrons de valência para cada flúor. Nós temos 3 flúor, então 3 vezes 7, 21, mais 3, 24. As estruturas prováveis, então, são essa estrutura número 1, onde nós temos os flúors com o octeto preenchido, mas o boro não, em ressonância com mais 3 estruturas, tá bom? Essa estrutura número 2, onde todos estão com o octeto formado, porém, o boro, que é o elemento que não é o mais eletronegativo, o flúor é muito mais eletronegativo com o boro, está com carga negativa, assim como os demais. O que muda dessa segunda para as demais estruturas é só a posição dessa dupla ligação. Em todos os casos, o boro, que é o elemento menos eletronegativo, está com a carga formal negativa. Consequentemente, a estrutura mais provável é a primeira, onde o boro não atinge o octeto, ou seja, ele tem menos de 8 elétrons de valência na sua composição, tá bom? Por conta disso, configura aqui mais um caso de exceção, a regra do octeto. Por fim, nós temos compostos como o pentafluoreto de fósforo, o PF5, onde somos forçados a colocar 10 elétrons em torno do fósforo central, do átomo central, que é o fósforo, configurando um caso aqui onde nós temos a expansão do octeto. Se não, vejamos, o fósforo tem 15 elétrons, a partir da sua distribuição eletrônica nós observamos que ele tem 5 elétrons de valência, e o flúor, como a gente já apresentou no caso anterior, tem 7 elétrons de valência. O número total de elétrons de valência, então, vai ser 5 mais 5 vezes 7, já que são 5 átomos de flúor, que dá 40, para serem distribuídos aí, como a gente viu na aula anterior, pelos meus átomos que compõem a molécula. Começando por ligações simples, tá bom? E observando essa molécula, fica claro para nós que ela é a única possível. Os flúors têm o octeto preenchido, mas o fósforo vai ter 10 elétrons ao invés de 8, configurando mais um caso de exceção à regra do octeto. Essa molécula é famosa, é uma bipirâmide de base triangular, tá bom? Mas que não obedece à regra do octeto. Moléculas de íon com mais de um octeto de elétron em torno do átomo central, como o PF5, são frequentemente chamadas de hipervalentes. Moléculas hipervalentes são formadas apenas para átomos centrais do terceiro período em diante na tabela periódica. E a principal razão para isso é o tamanho relativamente maior desse átomo central. Para finalizar, então, o nosso capítulo, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a força e comprimento da ligação covalente. Isso porque a estabilidade de uma molécula está relacionada à força de suas ligações covalentes. Pode-se, assim, relacionar a força da ligação à variação de entalpia da reação nas quais as ligações são quebradas. A entalpia de ligação é a variação de entalpia, ou seja, quando a ligação, em particular em um mol de uma substância gasosa, se quebra. A entalpia de ligação é sempre uma quantidade positiva de energia, porque sempre eu preciso de energia para quebrar uma ligação. É necessário fornecer energia ao sistema para quebrar ligações. Por outro lado, a energia é liberada quando uma ligação é formada entre dois átomos no estado gasoso ou fragmentos moleculares. Quanto maior for a entalpia de ligação, mais forte será a ligação. Podemos usar as entalpias médias de ligação para estimar as entalpias de reação, em que as ligações são quebradas e novas ligações são formadas. A estratégia para estimar as entalpias de reação é aplicar a lei de Hess. Lembram da lei de Hess que a gente comentou lá quando falou do ciclo de Bohr-Haber na videoaula passada? Então,
Hess propunha que a variação de entropia de uma reação química depende apenas do estado inicial e final, não importando o caminho da reação, tá bom? Então, para a gente calcular a entalpia de reação, basta a gente aplicar essa lei de Hess diretamente. E o fato de que a quebra de ligações é sempre endotérmico, absorve energia, e a formação de ligações é sempre exotérmica, ou seja, libera energia. Em 2 passos, nós temos então que, fornecemos energia suficiente para quebrar essas ligações presentes nos reagentes, mas não nos produtos. A entalpia do sistema aumenta na mesma quantidade que a soma das entalpias das ligações quebradas. E passo 2, formamos ligações nos produtos que não estavam presentes nos reagentes. Essa entalpia resulta da ligação de energia, portanto, a entalpia do sistema reduz em uma quantidade igual à soma das ligações que se formam. Para ficar mais claro para vocês, nós temos aqui essa equação, onde a variação da entalpia da reação é calculada, então, pela somatória das entalpias das ligações quebradas, menos a somatória das entalpias das ligações formadas. Isso fica mais fácil de visualizar a partir desse exemplo aqui, onde a gente vai considerar a reação na fase gasosa entre o metano e o gás cloro, para produzir cloreto de metila e ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, que também pode ser representado da seguinte forma. A questão é, qual é a entalpia da reação? É muito mais fácil de visualizar a partir da figura 8.15, onde nós temos o cálculo da entalpia da reação a partir das entalpias médias de ligação. Então, nós temos que a entalpia vai crescer de baixo para cima, entalpia de ligação, média de ligação de baixo para cima. Nós temos, então, o metano mais o gás cloro nesse patamar de energia. Na etapa 1, nós temos, então, a quebra da ligação carbono-hidrogênio do metano e cloro-cloro do gás cloro. Essa quebra de energia, para quebrar essa quebra de ligação, para quebrar essa ligação, eu preciso fornecer energia ao meu sistema. Consequentemente, a entalpia média de ligação é positiva, maior que zero, tá bom? E ao fornecer essa energia de 413 kJ para o metano e 242 kJ para o cloro, eu tenho, então, a quebra dessas ligações, formando H mais CH3 mais Cl mais Cl. Na etapa 2, então, eu tenho, a partir dessas moléculas quebradas, a formação das ligações carbono-cloro, novas ligações são formadas. Carbono-cloro para formar o cloreto de metila e a hidrogênio-cloro para formar o ácido clorídrico. Para formar essas moléculas, nós temos uma entalpia negativa, tá bom? A energia é liberada. No caso aqui do cloreto de metila, 328 kJ, e no caso do ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, 431 kJ. Então, qual seria a entalpia da reação? Para calcular a entalpia da reação, como bem falado por Hess, pela lei de Hess, basta a gente pegar o estado inicial e o estado final, não depende do caminho da reação. A entalpia do estado final menos inicial dá então a entalpia da reação, que vai ser de menos 104 kJ. Mas se vocês estão um pouco confusos com o conceito de entalpia, não se preocupe. Embora vocês já tenham sido apresentados aí no ensino médio, nós falaremos especificamente tanto de lei de Hess como do ciclo de Bohr-Hagen, assim como da própria entalpia, num capítulo específico, que é o capítulo de termoquímica. Logo mais. Geralmente, utilizamos a entalpia de ligação para estimar a variação da entalpia de reação apenas se não tivermos à disposição a variação da entalpia de formação padrão desses meus produtos e reagentes. Vide essa equação aqui que vocês estão visualizando. É importante lembrar que as entalpias de ligação são obtidas ao considerar moléculas gasosas e que, na maioria das vezes, são valores médios.
Alguns exemplos de entalpia de ligação são apresentados aqui na tabela 8.4, onde nós temos entalpia média de ligação em quilojoules por mol. Por exemplo, a ligação carbono-oxigênio tem uma entalpia média de ligação de 358. Oxigênio-cloro, uma entalpia média de ligação de 203 e assim por diante. Particularmente interessante é a relação entre a entalpia de ligação, o comprimento de ligação e o número de ligações entre os átomos. Isso porque, à medida que o número de ligações entre os átomos de um carbono, por exemplo, aumenta, o comprimento da ligação diminui e a entalpia de ligação aumenta. Como vocês podem visualizar aqui nesse exemplo. Nós temos a ligação simples carbono-carbono, que tem um comprimento de ligação de 154 angstroms, e se essa ligação for dupla, esse comprimento já cai para 1,34 angstrom. Se ela for tripla, já cai para 1,20 angstrom, ou seja, eu tenho uma diminuição do comprimento de ligação à medida que eu aumento o número de ligações entre os átomos. Por outro lado, a energia, a entalpia de ligação, aumenta à medida que eu aumento o número de ligações. E é fácil a gente perceber isso. Porque, à medida que eu tenho mais ligações, de simples para dupla, de dupla para tripla, esses átomos estão mais unidos. Então, eu preciso de uma energia maior para quebrar essa ligação. Em geral, à medida que o número de ligações entre dois átomos aumenta, as ligações ficam mais curtas e mais fortes. Novamente, nós representamos esse fenômeno aqui, agora na figura 8.17, e com a ligação nitrogênio-nitrogênio. Observe nesse gráfico de entalpia de ligação versus comprimento de ligação, que o comprimento de ligação do nitrogênio, da ligação simples nitrogênio-nitrogênio, ele vai diminuindo à medida que a gente aumenta o número de ligações, tá bom? Ao passo que a entalpia de ligação vai aumentando à medida que eu também aumento esse número de ligações, confirmando o que foi dito anteriormente. Bem, pessoal, esse foi o capítulo 6. Nós temos aqui a nossa atividade assíncrona número 6, que tem que ser postada até as 23 horas e 55 minutos do dia 20 de junho, tá bom? Em formato PDF. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!